bloco médio e médio-baixo, onde se torna agressiva a partir do tal espaço que deixa, de uma forma propositada, que são os corredores laterais, para depois pressionar, fazer essa zona de pressão. Isso tudo nós percebemos e sabemos. Agora cabe-nos a nós, como estava a dizer, ter argumentos para desmontar essa organização defensiva, porque somos uma equipa teoricamente mais forte, com qualidade e que está a lutar por um objetivo claro, que é a conquista do campeonato. Olá, Sérgio Conceição e Eduardo Pestana, em direto para a RTP3. Eu tenho uma questão que não é sobre festejos antecipados, nem coisa que se pareça, é válida para amanhã ou para a próxima semana. Enquanto treinador do Futebol Clube Porto, que conselhos deixa aos adeptos azuis e brancos? O Porto está cada vez mais próximo do título, muitos vão querer festejar esta conquista do Futebol Clube Porto. Que conselhos é que deixa aos adeptos do Futebol Clube Porto para festejarem em segurança? Não tenho que deixar conselhos, quer dizer, eu acho que, de modo geral, as pessoas têm tido um comportamento bom, temos sido apoiados de uma forma fantástica nos dias de jogos, desde o hotel até ao estádio onde jogamos, seja no Dragão, seja noutro estádio qualquer por aqui perto. As pessoas estão sempre de uma forma incrível e apaixonada a apoiar a equipa, e as coisas têm corrido bem. Tivemos há pouco tempo aqui no Porto, e como vocês sabem, no Norte em geral, o São João, mais vivido e festejado no Porto, e não houve nenhuma situação de alarme, ou seja, por isso as pessoas estão conscientes do momento em que estamos a viver, em que a sociedade está a viver. Por isso não me cabe a mim desejar que toda a gente continue com o mesmo comportamento que tem tido até agora, que tem sido bom. Boa tarde, Joaquim Ferreira da SIC. Boa tarde. Gostava de lhe perguntar se o Futebol Clube Porto pode ser campeão amanhã e se esse facto interferiu com a preparação deste jogo, se notou mais ansiedade no plantel ou se foram dias normais de trabalho. Dias normais de preparação do jogo. Nós temos que ganhar o nosso jogo, nós estamos focados no Tondela, focados em ganhar os 3 pontos, e tudo o que seja falar para além disso não serve, não entra, não é discutido, falado, nem vivido por ninguém aqui dentro. Bom dia. Atenção, não quer dizer que não pensemos no título todos os dias, desde que entramos aqui desde o primeiro dia, e nos objetivos que temos. E também fazer uma carreira um bocadinho melhor, neste caso, na Liga dos Campeões. Não fomos capazes. Pensamos em tudo isso, no sucesso. Isto é normal. E não quer dizer que hoje não... Claro que pensamos, obviamente que sim. Bom dia, Sérgio. Francisco David Ferreira, para a TVI. O que eu lhe pergunto é exatamente na sequência das suas palavras e da pergunta do colega da SIC. É inegável que a matemática e o contexto são muito favoráveis ao Futebol Clube do Porto nesta altura, e o que eu lhe pergunto é, esse contexto, a si transmite-lhe o quê? Tranquilidade, mais confiança? Sente também que a mensagem que passa aos jogadores tem que refletir um pouco deste contexto mais positivo que o Futebol Clube do Porto atravessa neste momento? Como é que é viver estas horas nesta posição muito mais confortável? Não, é viver exatamente da mesma forma, com a mesma responsabilidade, com a mesma atitude naquilo que é o trabalho, as horas de chegar aqui. Por acaso hoje cheguei um bocadinho mais atrasado, ou seja, não foi a mesma hora que chego normalmente, porque costumo fazer umas corridas, mas é exatamente a mesma coisa, não muda absolutamente nada. Nós estamos focados, mas estamos focados verdadeiramente só no próximo jogo, que é o jogo com o Tondela, o jogo difícil que vamos ter amanhã. E nada do que possam dizer e que se compreende, porque, quer dizer, a verdade é que estamos 6 pontos à frente do nosso rival, faltam 4 jornadas para acabar o campeonato, é normal as vossas questões e o perceber qual é o ambiente neste momento. E aquilo que eu tenho a dizer, porque não sou hipócrita, obviamente que pensamos, e como estava a dizer ao seu colega da SIC, pensamos todos os dias, a partir do momento, do primeiro dia que entramos aqui para trabalhar no início da época, naquilo que são os títulos que temos que conquistar. Isso faz parte do nosso pensamento, aliás, é para isso que trabalhamos. Mas neste momento não muda absolutamente nada, é uma verdade. E não se fala disso, não falamos disso. Porque se falássemos disso, ou se eu tivesse falado disso, eu partilhava convosco. Há coisas que eu partilho convosco que se passam ali dentro, aquilo que eu acho que devo partilhar. Outras coisas não o faço.
Mas se eu tenho que dizer alguma coisa cá para fora que não seja verdade, isso não o faço. Por isso, aquilo que eu estou a dizer é que ali dentro não se comenta sequer essa situação. É só a preocupação no jogo do Tondela e o trabalho a incidir exatamente nessa partida. Boa tarde, Mister. Boa tarde, Manuel. Gostava de saber, este bom momento que atravessa o Marega e o Soares tem a ver com o estado atual deles, o estado psicológico também, ou fez um trabalho específico com eles nesta fase? Há trabalho sempre a fazer, há trabalho específico a realizar com os diferentes setores da equipa, com os avançados, claramente, que nós fazemos esse trabalho específico, mas acho que não tem a ver com isso. Eu acho que nós voltámos de um período extremamente longo que não é normal no futebol. Eu já disse isto uma vez e vou voltar a repetir. Nós, quando acaba a época, temos um mês e meio, cerca de um mês e meio de férias, e temos 7, 8 semanas para começar as competições, para preparar a equipa, tendo 10, 11, às vezes 12 jogos amigáveis para meter a equipa ao seu melhor nível em todos os aspectos. Estou a falar não só no aspecto físico, estou também a falar no aspecto tático e obviamente naquilo que é a qualidade individual e o talento de cada um vir cá para fora dentro daquilo que é a dinâmica da equipa. E isto foi anormal. Nós tivemos praticamente 3 meses sem jogar, voltámos à competição em 3 semanas e é normal, natural, que as equipas depois do começo ou da retoma, neste caso, que à medida que se vai aproximando o final e à medida que se vão acrescentando jogos, minutos de jogo, acho que os jogadores naturalmente vão ficando em melhor forma. É a minha opinião, não passando por cima exatamente daquilo que estava a dizer. É verdade que nós trabalhamos especificamente, por vezes, com o setor defensivo, com o setor atacante, com os médios, depende. Neste período, já, obviamente que houve trabalho com os avançados, mas não somos nós que temos a bola lá dentro. Às vezes podemos trabalhar muito e a bola sair ao lado, ou no poste, ou na trave, e o trabalho é o mesmo. É uma questão da bola entrar. Criar mais situações, como eu disse, e fui mal interpretado aqui há umas semanas atrás, que tínhamos de ter mais penaltis. Não é ter mais penaltis que os oferecessem. Era ter mais penaltis para criar mais situações dentro da área que provocasse o adversário a fazer mais penaltis. Quando me falaram da falta de eficácia que tivemos depois de um jogo que fizemos na Vila das Aves. Sérgio, boa tarde. Humberto Ferreira, de 00. Queria lhe perguntar, o Sérgio estava a falar relativamente a este jogo com o Tondela, da dificuldade, ou neste caso, do ponto forte do Tondela de jogar pelos corredores, e o Sérgio também falou sobre o facto da sua equipa ter jogar pelo meio e também conseguir ter essas opções de jogar por fora. Indo ao jogo do Belenenses, acha que é o melhor exemplo que a equipa se pode agarrar também para esta partida, uma vez que conseguiu tudo isso, marcar por dentro, criar e marcar por fora também? No jogo com o Belenenses houve momentos individuais daquilo que é o tal sexto momento, que nós falamos sempre dos 4, não é? Da orientação defensiva, orientação ofensiva, a transição ofensiva e a transição defensiva. São os 4 momentos do jogo. Depois há um quinto que foi inventado pelo Jorge Jesus, que é o das bolas paradas. Não é? Estou a brincar, brinco com ele com isso. Costumo brincar com ele com isso. E há o sexto que eu digo sempre e falo sempre do talento do jogador, não é? E muitas vezes é isso que conta. E eu acho que o Belenenses houve mais, ficou mais no olho de quem vê o jogo, momentos fantásticos da equipa, mas eu acho que foram mais momentos individuais. Em termos coletivos, eu acho que fizemos dos jogos, se calhar, mais fracos em casa, muito sinceramente. É aquilo que eu acho, principalmente na primeira parte. Por isso é que eu digo, há sempre coisas a melhorar, há sempre coisas a trabalhar, e o foco é esse, é em melhorar a equipa naquilo que nós semanalmente, 3 em 3 dias, 4 em 4 dias, quando jogamos, fazer um resumo daquilo que se passou no jogo e perceber o que é que a equipa não está a fazer tão bem e que temos que fazer melhor. No fundo é isso. Sérgio, boa tarde. Rui Sousa, Record. Uma das imagens que fica deste campeonato, eventualmente, será aquela do Fábio Vieira e do Alex Telles na marcação do livre, que deu o 4º gol do Futebol Clube do Porto contra o Belenenses. Isso demonstra uma certa cumplicidade entre os jogadores, o tal espírito de grupo e união que o Sérgio tinha dito, que poderiam ser determinantes no desenrolar, neste desfecho de campeonato. Mantém firme essa ideia de que a união, o espírito de grupo
poderá fazer a diferença nesta reta final de campeonato? Ou que tem feito até agora? Foi uma das situações que eu falei e que falo e que dou bastante importância àquilo que é esse espírito de grupo, esse respeito que tem que haver entre eles. Hoje em dia, eu devo confessar que os miúdos, os jogadores que vêm da equipa B, da formação e mesmo dos sub-19 e que entram na equipa principal, é muito mais fácil para eles, porque encontram um grupo de jogadores mais experientes, não mais velhos, mais experientes, onde facilitam a adaptação e onde, passado pouco tempo, eles fazem parte da família. Eu acho que um dos aspectos positivos em relação àquilo que acontecia antigamente, e eu senti na pele, eu como jovem jogador aqui da casa, não que não me quisessem na equipa principal, mas era muito mais difícil de entrar. Hoje em dia eles dão-se bem, muito bem, muito bem. Os miúdos, os jovens, muitos deles saem daqui no mesmo carro para casa. Isso é bem demonstrativo de que há uma ligação hoje em dia fácil e forte entre os plantéis profissionais dos clubes grandes e os outros também, com certeza, os sub-23, que já os sub-23 e muitas equipas, não só os grandes, têm essas equipas, não é, de sub-23. E há as equipas B, que também, por aquilo que me dá a entender, hoje a ligação entre eles é muito mais forte, muito mais próxima do que era há 15 ou 20 anos atrás e muito mais fácil de entrarem ali dentro. Por isso daí também, na minha opinião, hoje em dia ser também mais fácil, se calhar, encontrarmos nas equipas chamadas grandes, jovens a aparecer. Pois é preciso essa consistência de aparecer e dar continuidade e ficar sempre num registro elevado, porque não vale a pena aparecer um jogo bom ou um golo, toda a gente faz. Depois difícil é manter-se lá em cima. E é depois aí que o trabalho da equipa técnica e da estrutura do clube é extremamente importante para que esses jogadores não apareçam e desapareçam com a mesma velocidade. Paulo. Boa tarde, Sérgio. Paulo Jorge Duarte, CNTV. 2 perguntas, se for possível. Na minha opinião, neste jogo com o Belenenses, a primeira parte e até ao golo, o facto do Belenenses ter tido alguma preponderância teve a ver com uma forma como o meio-campo jogou, sem pivô. Depois da equipa corrigir esse posicionamento, chegam aos golos, com a entrada de Danilo, consolidou. Isso quer dizer o quê? Que neste próximo jogo em Tondela podemos esperar alguma mudança tática e eventualmente a entrada de Danilo? Paulo, nós não jogamos, é verdade, está a dizer, não jogamos com um pivô, jogamos com o duplo pivô, jogamos com 2. Mas, na minha opinião, criou-se ali um fosso entre o quarteto defensivo, o quarteto do meio-campo, e foi por aí que o Belenenses criou algum perigo. No tal almoço que o Rui vai pagar, no fim da época, eu vou explicar umas coisas sobre esse. Aqui é faz perguntas. Está bem, Paulo? Mas ali pode dizer o que quiser e o que bem entender e está completamente à vontade. Aqui, se me quiser fazer uma pergunta, eu ficarei contente. Era para saber o que é, se o Danilo vai entrar na equipa, é isso, é a pergunta. Eu continuo a temar, o posicionamento não foi, embora fira dois pivôs, mas a verdade, e na minha análise, o meio-campo jogou muito em linha, criando um fosso entre o meio-campo e o... Linha defensiva e o mas nesse almoço... Está bem, e nós falaremos disso com todo o gosto. Outra pergunta. Durante a época fomos conhecendo, o Sérgio Conceição foi revelando alguns estados de espírito. Neste pós-confinamento, quase que, de jeito de brincadeira, posso dizer que está numa fase Robocop. Isso quer dizer... Uma fase Robocop. Isso quer dizer que está totalmente focado no objetivo de ser campeão. O Sérgio Conceição quer sair do Futebol do Porto campeão? Quer sair quando? No final da época. Quando achar? Quando o Presidente achar que não deve ter que me mandar embora, não sei. Quando sair? Não, isto, o pós-pandemias, assim podemos dizer, ou seja, o tempo que estivemos em casa, ou seja, antes dessa paragem,
eu fui igual a mim próprio, e quando estava mais sisudo é com certeza que as coisas não corriam tão bem, quando estava um bocadinho mais bem disposto é porque os treinos tinham... O estado de espírito, quer dizer, eu não... Penso eu que não mudei assim tanto. Não. Eu não senti. Foi, Paulo? Pronto. Se está a dizer, eu aceito. Mas não... Mas um Robocop porquê? Estou politicamente correto, é isso? Também. Sim. Foi uma fase rebelde, um dia rebelde seu, mas que disse com todas as palavras: o Porto vai ser campeão. E o Sérgio foge, evita. Sim, mas isso... Garantir que o Porto vai ser campeão, por exemplo. Não, mas isso porque matematicamente ainda não conseguimos. Não, o meu desejo quando eu afirmei isso, é de ser campeão, como eu disse, como respondi aqui ao seu jornalista da SIC, que desde o primeiro dia que nós chegamos a esta casa, quem não luta por esses objetivos, quer dizer, não está bem, não faz parte daquilo que é o clube. Não é esse meu desejo, com certeza, é o desejo de toda a gente que trabalha neste clube, que é ganhar, quer dizer, ganhar títulos. Depois, às vezes é possível, outras vezes não é possível. Mas esse é o desejo de todos nós. E aquilo que eu afirmei várias vezes foi esse desejo de ser campeão. Ainda não somos campeões de nada, somos campeões, ou podemos ser campeões se ganharmos os jogos que faltam, pelo menos os 2 próximos jogos. Aí depois matematicamente já é diferente, mas para ganhar 2 arriscamos a não fazer bons resultados. O principal é pensar num de cada vez, e o jogo da manhã foi aquilo que eu disse, e é o principal objetivo. Nuno, ainda sobre o jogo? Fechamos aqui com o Nuno. Olá, Sérgio. Queria fazer também 2 perguntas rápidas. Em primeiro lugar, se acha que tem sido dado o devido mérito ao Futebol do Porto na conquista desta vantagem de 6 pontos, que, como já disse, é significativa a 4 jornadas do fim, ou se tem falado demasiado do demérito do rival, que perdeu uma vantagem grande e perdeu de facto muitos pontos. E a segunda pergunta, já agora, já que falou no Jorge Jesus, se achava que o possível regresso de Jorge Jesus seria bom para o Campeonato Português e se gostava de voltar a ter como adversário na próxima época. Qual é a primeira? Se tem falado do... Não, eu acho que as pessoas têm que falar daquilo que acham que têm que falar, ponto. Nós estamos a fazer o nosso trabalho, não nos impressiona, nem muda nada aquilo que no fundo gravita em torno do futebol, naquilo que são os comentários ou a imprensa, quer dizer, nós não podemos controlar isso, quer dizer, isto não faz parte daquilo que é o nosso... que nós podemos meter a mão no fundo, nós podemos meter a mão naquilo que é o nosso trabalho, ponto. E isso é que é o mais importante. Isso não há mais nada a dizer. Tá, boa tarde, obrigado. Boa tarde, obrigado.